Então, gente, estamos começando a aula 2 de Matemática Discreta 1. Olha, antes de começar essa aula, um resumo do assunto dessa disciplina, que eu já apresentei na aula passada também. Essa disciplina, a gente vai ter 3 momentos da disciplina para a gente ver essas 3 coisas aqui. Primeiro, que vai ser essa aula só. Eu vou apresentar estruturas e conceitos matemáticos básicos. Não, na verdade, eu vou ver em mais detalhes ao longo da disciplina também. Mas essa aula vai dar uma visão geral disso, de estruturas matemáticas básicas. O que é que eu quero dizer com estruturas matemáticas básicas ou conceitos matemáticos básicos? A gente vê já já. Segundo momento da disciplina, eu quero falar sobre as afirmações matemáticas, o significado delas, como elas se apresentam, né? Então, o segundo momento vai ser para entender as afirmações matemáticas. Aí vocês vão precisar entender sobre lógica. E o terceiro momento da disciplina, uma vez que você já conhece as estruturas, entende afirmações, vai provar essas afirmações. Certo? Então, essa parte 3 vai ser a principal da disciplina e a mais, que eu vou levar mais tempo, mais longa. Mas ao longo da disciplina eu vou falar também das estruturas em mais detalhes. Então, nessa aula, o foco é isso aqui. Vamos ver uma geral sobre as estruturas matemáticas básicas. E aí, essa aula mesma, propriamente dita, vamos ter essas 4 partes, falando de 4 estruturas matemáticas, não, falando de um bom número aí, de umas 5, e aqui generalizando para muitas outras. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de números. A matemática lida com o quê? Certo? No fundo, é isso que eu quero falar nessa aula. A matemática trata de quê? Medicina estuda saúde humana. Como o corpo funciona, como é que ele também adoece e como é que cura. Medicina veterinária, saúde de animais, análoga à medicina humana. Que outra área? Direito trata de direito, de leis, de julgamentos, etc. E matemática trata de quê? Bem, ao longo dessa aula eu vou falar, a matemática trata de tudo isso que eu vou falar nessa aula. Em primeiro lugar, de números. A gente pensa que matemática é só números, mas não é só números. E, na verdade, existem vários tipos de números, né? Vários conjuntos aqui. Existem os números inteiros, os reais, os racionais, que são subconjuntos reais e tal. Vocês devem saber isso aqui já. Então, só estou apresentando rapidamente. A gente vai focar muito no conjunto dos números inteiros, que inclusive é um conjunto discreto, e essa é a matemática discreta. Os reais não. Os reais não são um conjunto discreto, não. Os racionais não são exatamente discretos, mas ele tem uma maneira de construir a partir dos inteiros que deixa ele numa situação meio intermediária. Então, números. A matemática fala de números, em primeiro lugar. Outra resposta. A matemática fala sobre o quê? Ela trata de quê? Ela trata também de conjuntos e de tuplas. O que é um conjunto? É um tipo de coleção. Tupla também é uma coleção, é por isso que eu estou colocando os dois juntos aqui. Um é um tipo de coleção, o outro também é um tipo de coleção. Mas o conjunto não tem ordem entre os elementos. Ele coleciona alguma coisa, na verdade, qualquer coisa. Mas não tem ordem entre os elementos. E os elementos não podem se repetir. A gente assume que são distintos. Certo? Podem ser representados assim, que vocês já devem ter visto. Se não viram, gente, fala comigo, tira dúvida, lê o material. Você já deve ter visto um pouco de conjuntos, essa notação aqui. E também diagramas de Euler-Venn, esse mesmo conjunto aqui, A, que tem os elementos 1 e 2. Posso fazer um círculo aqui, colocar 1 e 2 dentro dele e dizer que é o conjunto A. Dá na mesma. Conjunto B tem os elementos 1 e 3. Eu posso fazer um círculo com 1 e o 3 dentro. No caso, eles se sobrepõem um pouco ao A, porque eles têm um elemento em comum. Existe uma interseção entre eles.
Então, esses são os diagramas de Euler-Venn. E aqui por fora fica o universo. A gente vai ter uma aula só sobre teoria dos conjuntos. Agora, tupla. Tupla talvez seja novidade para vocês com esse nome. Mas vocês já viram algumas formas de tupla. Tupla também é um tipo de coleção, mas ela é ordenada, existe uma ordem. E não existe mais aquela obrigatoriedade de serem distintos, não, pode ter repetição. E nessa tupla pode ter o quê? Pode ter qualquer elemento, pode ter números, pode ter símbolos, conjuntos. Então, olha, isso aqui é um tipo de coleção que é o número 1, depois o número 2. Nessa ordem, exatamente. E é uma tupla de tamanho 2. Aqui já é uma tupla de tamanho 4. Ela tem esses 4 elementos nessa ordem. 4, símbolo A, 5 e 1. Aqui é uma outra tupla de tamanho... Você consegue prever aí, antecipar. O tamanho dessa tupla é 3. É 3. Ela tem como primeiro elemento o símbolo A. O segundo elemento é esse conjunto todo aqui, 1, 2. E o terceiro elemento é o número 4. Então, tupla, ela tem uma ordem, é um tipo de sequência. A ordem importa. E os elementos podem se repetir. Poderia ser 2, 2 aqui. 2 e 2. Onde vocês já viram tupla? Vocês já viram dessa forma aqui. Tupla com 2 elementos. É chamada também de par ordenado. Vocês devem ter visto isso quando aprenderam gráficos de funções. Talvez geometria analítica vocês tenham visto um pouco. Então, par ordenado é um tipo de tupla. Generalize aquela ideia de par para trio, para quádrupla, para quíntupla, para sextupla, e é daí que vem o nome tupla, certo? E tupla é a generalização disso aqui. Certo? Então, conjunto e tupla tem uma semelhançazinha, os dois são coleções, mas tem diferenças. Existem casos especiais das tuplas. Se for uma tupla só de símbolos, uma sequência de símbolos, a gente chama isso de cadeia ou string. Vocês vão ver strings em programação. É uma sequenciazinha de símbolos. Pode ser letra, número. Na programação lá em especial é isso. Letra, número, caractere de espaço, enfim. Todos os caracteres do teclado, digamos. Tem também tupla, que é infinita, e geralmente ela é chamada de sequência. A tupla é uma sequência finita. E aí costuma ser representado sem parênteses, na verdade tem muito, depende do autor do livro, tem livro que representa de um jeito, tem livro que representa de outro. Então são casos especiais das tuplas, o meu material fala mais disso. Todos esses são sequências também, existe uma ordem, pode repetir, só que pode representar sem parênteses e sem vírgula, esse caso aqui, ou esse varia muito do livro, pode ser sem os parênteses, mas com a vírgula, geralmente é isso. São as sequências. Pronto. Comparando aqui conjunto e tupla. Como eu estava dizendo, eles são semelhantes por serem coleções, mas existem duas diferenças principais. A ordem dos elementos não importa no conjunto. O conjunto AB é igual ao conjunto BA. Repetições também, na verdade, são consideradas erradas. Mas se aparecer uma repetição no conjunto, ela é irrelevante. Você não trata esse conjunto como sendo igual a esse. Conjuntos devem ter elementos distintos. E tupla? Tupla é diferente nessas duas características. A ordem importa. Então, AB é diferente de BA. Considerando que A e B são coisas distintas, digamos, símbolos. Símbolo A e símbolo B. É que símbolo B e símbolo A são diferentes, essas duas tuplas. E repetição também importa. Então, ABB é diferente de AB. Isso aqui é uma tupla de tamanho 3 e essa de tamanho 2, para começo de conversa. Tamanhos diferentes. Isso é uma tripla, isso aqui é um par ordenado. Então, tupla e conjunto são semelhantes por serem coleções, mas são distintos nessas duas
propriedades aqui. Pronto, se encerra. Comparação entre conjuntos e tuplas, tá? Então, a matemática trata sobre o quê? Sobre números, conjuntos, tuplas. A matemática é o estudo dessas coisas. E o que mais? A matemática também estuda relações e funções. O que é uma relação? O que é uma função? Creio que vocês já viram também, mas vamos lá revisar. Uma relação, na verdade, esse é o caso chamado de relação binária, que envolve dois conjuntos. Ela é uma associação, certo? Mas é uma associação 2 a 2. É uma associação que forma pares. Não é bem uma associação entre pares que pode dar a entender que tem quatro coisas envolvidas. É uma associação entre elementos, só que 2 a 2, formando pares. Muitas das relações podem ser entendidas como um tipo de critério de comparação, certo? Por exemplo, menor que 1 é menor que 2, 2 é menor que 3. Isso é uma relação dentro do qualquer dos conjuntos dos números, dentro dos inteiros, por exemplo. E aí a representação da relação, para você representar cada par que ela associa, que ela forma, a gente coloca o símbolo da relação aqui no meio. AR1 quer dizer que a relação associa o A com 1. BR2 quer dizer que essa relação associa o B com o 2. Lembre que o menor que a gente representa desse jeito aí. A menor que 1, B menor que 2. E porque, assim, menor que obedece justamente essa notação aqui. Símbolo da relação no meio, ó, entre os elementos que ela está associando. Pode ser chamado de notação infixa. É no meio, ela não é prefixada nem é pós-fixada, ela é no meio. Infixa, não sei se infixada pode ser chamada também. Exemplos de relações, o menor que, ó, 1 menor que 2, 4 menor que 100, menos 5 menor que 0. Ela associa números. Ela diz quais são menores naquela ordem, né? Do 1 para o 2, o 1 é menor que 2. Agora, do 2 para o 1, não. Aí tem associações que ela faz e tem as que ela não faz. Ela não associa o 2 com o menor que 1. Menor que não. A relação forma alguns pares e, de certa forma, exclui outros pares. Quando ela forma alguns, ela exclui outros. É por isso que ela serve como um critério de comparação. Ela diz, esse aqui obedece o critério, esses dois, desse para esse. Agora, comparando esses dois, não obedece o critério. Olha outra relação interessante que a gente vai ver bastante nessa disciplina, com esse operador aqui, tá? Que não é o operador de divisão, aquela barra. Às vezes usado para divisão, às vezes para fração, né, no meio de uma frase. Ele é o operador que diz que 2 é divisor de 4, 3 é divisor de 120, 7 é divisor de 7. Isso aqui é o operador é divisor de. Certo? E também é uma relação, ele forma associações. O 2 é divisor do 4. Também exclui algumas. O 4 não é divisor do 2, por exemplo. Então, não aparece assim. Se você for afirmar isso, que o 4 não é divisor do 2, você pode colocar 4, o operador, o símbolo da relação cortado ao meio, e aqui o outro elemento, né? 4, não divide, corta ele, o 2. Só é ruim de achar esses símbolos para colocar aqui nos slides. Sabe? A gente vai ter uma aula só sobre relações. Por enquanto, pense só que ela forma pares. Subconjunto também é um tipo de relação. Se você olhar cada conjuntozinho como um elemento, a relação de subconjunto associa conjuntos. O conjunto que tem o número 1 é subconjunto do conjunto que tem o 1 e o 2. Eu vou usar esse símbolo aqui para subconjunto, certo? Vocês devem ter visto essa relação do subconjunto, mas sem esse tracinho embaixo, né? Comigo, nós vamos adotar esse tracinho embaixo, a relação.
Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Também é uma relação, mas entre conjuntos. Aqui é relação entre inteiros, menor que é relação entre números em geral, inteiros, racionais, reais. E relação, não só existem essas da matemática, essas relações padrões, assim, padronizadas, mas você pode definir uma relação. Eu quero associar números que a soma dos dois, multiplicado por 4, dividido por 10, dá 5. Qualquer critério. Mas se isso acontecer, os dois estão associados. Se não acontecer, eles não estão associados. Essa é a minha relação. Você pode definir, inventar um critério e criar uma relação. Relações eu agrupei aqui junto com funções. Eu acho que é no próximo slide aí que vai aparecer. Função. Função também cria associações entre dois conjuntos, x e y, entre elementos desses dois conjuntos. Mas ela tem uma restrição. A função ela é um tipo de relação também, certo? Ela cria associação também. Mas ela tem uma restrição. Cada elemento aqui do primeiro conjunto, ele tem que ter associação. E tem que ser uma só associação. De maneira que a função serve para dar um tipo de resposta para cada elemento. Tipo, quem está associado ao 1 é o D. Quem está associado ao 2 é o C. Quem está associado ao 3 é o C também. A resposta tem que ser única e tem que existir sempre. Mas é um tipo de relação. Mas ela tem uma representação. Você pode representar como relação. Se você representar como relação, deixa eu mexer aqui nesses lados. Eu poderia representar assim que vou criar uma caixa de texto aqui para não atrapalhar o que já está escrito. Poderia dizer que 1 está associado pela função f, vamos supor que essa função se chame f. Ela pode se chamar g, h, qualquer coisa. O 1 está associado ao d nessa função. Eu posso colocar 1fd, posso. O 2 está associado ao c, então 2fc, posso. E o 3 está associado ao c também, 3fc. Posso colocar assim. Aqui o símbolo da função. Essa é a maneira de representar qualquer relação. Os pares, né? As associações de uma relação qualquer. Mas como isso aqui é uma relação especial, que recebe um nome especial de função, ela também tem uma notação especial. Porque cada elemento aqui tem uma só associação, então a gente pode dizer assim, quem é o f de 1, ou seja, o cara que a função f associa ao 1. Ele é único. É o D. Quem é o sujeito que a função f associa ao 3? É o C. Quem é o outro elemento lá que a função f associa ao 2? É o C. Por isso que tem essa notação aqui de função, certo? Porque toda vez que você passa aqui um valor, vai ter uma única resposta. A gente pode chamar isso aqui de entrada da função. Você dá uma entrada e a função dá uma saída. Então, a função f, quando recebe a entrada 1, qual é a saída? D. A função f, quando recebe a entrada 3, a saída é C. Essa é a ideia. Como representa a função, além daquela maneira de representar cada par, né? As duas maneiras que eu mostrei, a gente também pode representar funções com gráficos, com tabela, com um monte de coisas, certo? Vocês estão acostumados a pensar a função como sendo gráfico, mas não, o gráfico é uma maneira de representar funções quando envolve números. Se for a função dos reais nos reais, ela associa cada número aqui do eixo X, certo? Cada pontinho aqui nesse eixo é um número real. Ela associa alguma altura aqui, algum valor no eixo Y. Aí onde está o encontro do X subindo assim, com o Y indo na horizontal aqui? Tipo assim, menos 3 não, mas talvez aqui menos 3, alguma coisa. Está associado com o 3. Aí nesse lugar você coloca, você faz uma marcaçãozinha de um ponto. Aí o que acontece? Juntando todos esses pontinhos que representam as associações de um X com Y, de um X com Y,
de um x com um y. Todos esses pontinhos vão formar uma curva aqui, que é o chamado gráfico da função. Esse gráfico da função, no entanto, representa associações do x com y. Representa pares. Certo? Então, a função associa para cada elemento de um conjunto, de um primeiro conjunto aqui, um outro elemento no outro conjunto. Esse primeiro é chamado de domínio, o outro é de contradomínio. Então, qualquer maneira de representar esse tipo de associação serve para representar a função, certo? Seja um gráfico, onde o eixo x, cada ponto aqui está associado a um outro ponto no eixo y. Agora, isso só serve para a função de reais nos reais, ou outras formas, certo? Que preserve essa característica. Você dá uma entrada, a função leva a uma saída. Então, ela vai associar um valor que vem do domínio, uma entrada x, com outro valor de saída. Esse valor de saída, a gente se refere a ele como o f de x. Então, a função, de maneira geral, associa o x, a função f associa o x a um f de x. É só a representação, tá? O outro é uma entrada, uma saída. E eu descrevo a entrada de maneira geral. Se eu descrever a entrada de maneira geral como x, a saída eu posso me referir a ela como f de x. Se a função se chamar g, essa saída eu posso chamar de g de x. Se a função se chamar h, eu posso chamar essa saída de h de x. Se a entrada for um par, aqui também vai ser o f daquele par. Certo? A entrada pode ser um par, a entrada pode ser um conjunto, pode ser qualquer coisa que a gente tem visto aqui, qualquer dessas estruturas matemáticas. Pode ser uma tabela também. A tabela também vai associar. Eu posso usar uma tabela de uma maneira que ela associe um único elemento de um certo conjunto a algum outro elemento único, né? Por exemplo, tabela de notas. A primeira VA, a cada nome de vocês vai ter um valor lá de nota, ou no SIGA, acho que não deixa, mas no SIGA antigo, a gente podia colocar F para falta. Então, ou tem uma nota ou tem F. Cada pessoa tem aqui uma nota ou F. Certo? De maneira que nenhum aluno tem duas notas de primeira VA. E não tem nenhum aluno que fique sem nota, ou pelo menos sem o conceito F. O SIGA, eu acho que a gente é obrigado a colocar, a gente coloca 0 para falta. Então, todo aluno tem uma nota. E é uma só. Então, aquela tabela que eu preencho no SIGA com a nota de vocês, eu posso tratar matematicamente como uma função. Representa uma função. Cada nome, um valor de nota. Também um programa, qualquer linguagem de programação, também posso fazer programas que representam funções. Posso fazer também de maneira que não representa. Mas vocês ainda vão ver programação. Então, não se preocupem muito ainda. Mas isso aqui é uma função que faz um cálculo recursivo. Bem, é melhor eu não explicar isso para vocês, não. Deixa o professor de programação explicar para vocês. Mas vocês podem usar programa de computador para representar a função. E é válido. Serve como representação até matemática, em certo sentido. A gente escreve artigos de computação escrevendo algoritmos. Um algoritmo, basicamente, ele calcula uma função. E isso é a coisa mais comum, mais característica da computação, é isso, é criar algoritmos, criar programas de computador. Quando eu falar algoritmo, entenda algum tipo de programa que resolve um problema. Eles são representações de funções também. As operações aritméticas também são funções, só que elas recebem pares e retornam um valor, tipo a adição. Ela recebe 4 e 5 e retorna 9. A subtração recebe, por exemplo, né? 4 e 5 e retorna 9, não. Está errado. 4 menos 5 dá menos 1. Então, ela recebe 4 e o 5 e retorna menos 1.
O que acontece com essas operações é que elas recebem um par, como se fosse um f de xy. Recebe um par xy. E retorna um único número, no caso, né, dessas operações. São funções também, tá? A união de conjuntos também recebe dois conjuntos, opera a união e retorna um conjunto de resposta à união, né? O resultado da união. Só que a gente não usa essa notação aqui, com a operação antes. A gente usa essa operação no meio. O mais aparece no meio, entre 4 e 5. É a notação que a gente usa. Mas o conceito que está ali é um conceito de função. Não importa se a notação é A ou B, a ideia é cada entrada, uma saída, então é uma função. Certo? Olha aí como é que a gente usa. A gente coloca esse símbolo da operação, que é uma função, aqui no meio. Notação fixa no meio. Como eu falei também lá de relações, que notação fixa. Essas operações também que operam sobre 2, também a gente usa notação fixa. Então, acho que se encerra. Não, ainda não. Então, veja, programas de computador em geral, do jeito que vocês estudam em algoritmos, do jeito que vocês estudam assim, no curso de computação, na maioria das vezes, são programas para resolver um problema. Então, eles são um tipo de representação de função. E funciona assim, por exemplo, para calcular o menor caminho, digamos, no Google Maps ou no Waze. Você joga lá no Waze, eu quero sair desse ponto, quero chegar nesse. E aí ele traça o caminho. Ele está fazendo um tipo de cálculo funcional. Ele recebe uma entrada e retorna uma saída. Qual é a entrada? É um trio de informações, uma tripla. Um mapa, um ponto de saída, um ponto de chegada. E a saída dele, a partir dessa entrada, é o caminho, o menor caminho, ou o caminho mais rápido, se for levar em consideração o trânsito. Certo? O caminho mais rápido. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, todos os pontos intermediários que forem necessários até chegar no ponto N. Tem que começar nesse, tem que terminar nesse. Certo? Então, programas de computador em geral representam funções, eles calculam uma associação de entrada com saída. Mas não todos, porque tem programa que é interativo, interage com o usuário, e é mais difícil de entendê-lo assim. Mas dá para entendê-lo assim também, na verdade. Só que é mais complexo. Então, a matemática trata sobre o quê? Trata sobre números, aí tem vários tipos, né? Reais, inteiros, etc. Trata sobre funções e relações. A matemática trata sobre... eu pulei. Conjuntos e tuplas. E sobre o que mais? A matemática trata também sobre quaisquer outras novas estruturas que você mesmo pode criar uma, se for útil, né? Se for relevante. Você pode criar fazendo uma definição. Eu vou definir uma estrutura chamada, sei lá, caixa. O que é uma caixa? A caixa é um conjunto de função assim. Aí você inventa uma estrutura. Agora, elas vão ser criadas como? A partir das estruturas que já existem, das mais simples. Então, eu vou dizer que a caixa é uma coisa que combina um conjunto com uma função, com um número assim assado. Tipo, ela é uma função que recebe como entrada um conjunto e retorna um número, sei lá. Ou um conjunto de funções assim assado. Você pode também, na sua estrutura, dizer propriedades, que a gente vai tratar como axiomas. A caixa é um conjunto de funções assim assado. Mas que tenham estas propriedades. As funções têm que ter o mesmo domínio, não sei o que, isso aqui. Você inventa umas propriedades. Claro que tem que fazer algum sentido, tem que ter alguma relevância. Mas o ponto é que um matemático, no estudo da matemática, muitas vezes ele faz isso, ele cria uma nova estrutura. Tem estruturas aí chamadas matroides, tem grafos direcionados,
redes que já são criadas a partir dos grafos, e que elas são criadas a partir dos conceitos mais simples que eu apresentei. Ela é uma tupla, um conjunto de vértices, um conjunto de pares, que são as arestas. Às vezes tem propriedades. O grupo na matemática é um negócio assim assado, que tem essas propriedades, aí ele dá as propriedades lá. E assim é que a matemática é feita, combinando essas estruturas mais simples. De maneira que, em essência, matemática trata sobre isso aí. Números, aqueles que vocês conhecem, também os complexos, que eu não falei, conjuntos e tuplas, funções e relações. A matemática pode ser resumida como o estudo dessas coisas. E de coisas criadas a partir delas. Então, é sobre isso que a matemática trata. Olha um exemplo de uma definição que cria uma coisa nova. Um grafo. O que é um grafo? Ele é um par. Par é um tipo de tupla, certo? Então, se eu chamar o grafo de G, esse meu G vai ser igual a uma tupla. Ele é uma tupla. E o primeiro elemento aqui é um conjunto qualquer. Geralmente se pede que ele seja finito, mas tem grafo infinito também. E o E? O E é um conjunto de pares desse aqui. Eu posso até chamar esse E de uma relação também. Mas depende do grafo. Tem grafo que é direcional, tem grafo que não é. Bem, mas deixa assim. O E é um conjunto de pares desse conjunto V. Pronto, isso é um grafo. Uma definição que foi criada a partir daqueles conceitos básicos. E eu vou dizer para você, essa estrutura aqui é importantíssima. Estudada profundamente em termos teóricos na matemática. E usada bastante em aplicações práticas, reais. Inclusive naquele problema lá de achar o caminho no mapa, tipo no Google Maps. Os algoritmos para isso usam grafos, são baseados nessa estrutura aí. Então, um exemplo de um grafo. Eu pego um conjunto qualquer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arbitrário. Digo que esses vão ser os vértices do meu grafo. Aí pego outro conjunto, que eu escolho pares aqui. Nesse caso é uma relação mesmo. Uma relação nesse conjunto V, de V1 e V1. Então, formo pares, 2 com 4, 2 com 6, 3 com 6. Aí eu digo que juntando esses dois aqui, né, formam um par, uma dupla de 2. Juntando esses dois, eu posso dizer que isso é um grafo. Isso aí é um grafo. E aí eu posso aplicar teoremas que já existem sobre grafos e etc. Então, a matemática estuda essas coisas todas. Mas se for fazer um resumo, muitos matemáticos já propuseram reduzir a essência da matemática a uma estrutura só, a mais básica de todas, né? Existem várias propostas, mas uma proposta bem tradicional, bem aceita, é que todas as estruturas se resumem em uma. Qual é a estrutura mais simples, mais básica de todas, que a matemática pode ser construída a partir dela? É uma única estrutura, são os conjuntos. Então, todo o restante da matemática, ou quase todo, existem alguns questionamentos também a essa proposta, mas pode ser construída a partir dos conjuntos. Quase números naturais podem ser definidos como conjuntos. É um negócio meio louco, mas dá para fazer sim. Números inteiros a partir dos naturais, os racionais a partir dos inteiros. As tuplas também podem ser definidas como conjuntos. E aí tudo se resume a conjuntos. Então, matemática é a ciência que estuda conjuntos, se for deixar a definição a mais simples possível. É uma visão tradicional da matemática, que tem assim, teve muita força no começo do século passado, mas existem outras propostas também de pensar a matemática em termos de outra estrutura, que não seja conjunto. A essência da matemática pode ser vista como sendo estudar conjuntos. Certo? Não vou me aprofundar nessa visão, mas você poderia pegar conjuntos e a partir deles construir tudo, os naturais, os inteiros, os racionais, tuplas, tudo. Bem, eu acho que esse é o último slide. Então, a gente com isso, certo?
vou voltar aqui para o início, a gente ter uma visão geral suficiente para prosseguir. Sobre esse primeiro ponto aqui, as estruturas ou conceitos matemáticos básicos. Tipo, a matemática trata sobre o quê? Sobre essas coisas que a gente viu nessa aula, principalmente conjuntos, é visto como algo bem central. Tá bem?